Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Vou começar um programa hoje, um pouco diferente dos nossos comentários habituais, sempre mais direcionados, norteados à política partidária, a política pública, né? Vou começar falando sobre o rádio, sobre o rádio, nosso querido rádio. Alô, alô, você que está ouvindo o programa pela 93 FM, um grande abraço. Você sabia que o rádio ainda impacta, chega, mexe com 86% dos brasileiros? O que está... Esses números que vamos mostrar aqui, que estamos começando a mostrar, estão na 5ª edição do estudo anual do Book de Rádio, da Cantar Ibope Média. 3 em cada 5 ouvintes escutam o rádio todos os dias. Além disso, tal pesquisa também mostrou que os ouvintes reconhecem o rádio como um meio ágil, compreensível e confiável. Outro ponto interessante apresentado é que o tempo médio diário que o ouvinte passa escutando rádio é de 4 horas e 40 minutos todo dia. E 31% utiliza algum tipo de serviço ou rede social para ouvir suas músicas. Isso pelo menos em relação às músicas. São números saudáveis, me permitam dizer assim, gostosos a respeito do rádio, que eu adoro muito e que quero muito bem. E me sinto orgulhoso de apresentar um programa na TV, que eu também aprendi a gostar, e sabendo que o programa é multimídia, está sendo transmitido nesse momento, e que muita gente escuta pela Rádio 93 FM. E o outro assunto, já adentrando aqui o livro, eu ontem cometi uma falha, tanta coisa no celular, tanta participação dos nossos queridos amigos ouvintes e telespectadores, e eu tinha que falar, e não falei, esqueci. E quando cheguei em casa, fiquei pé da vida, me policiei, não me perdoei porque eu não falei que ontem, dia 5 de fevereiro, completou 16 anos da morte do grande Chico Xavier, que dispensa qualquer comentário. Estou falando de Chico Xavier, falecido na data de ontem, 5 de fevereiro de 2004, 16 anos. Nem livro, nem nada, e eu me policiei hoje pela manhã, corri atrás e com a ajuda de um amigo meu, João Neto, consegui resgatar um livro que já foi sorteado aqui fazia pouco tempo, mês de dezembro, o livro, pouco mais de um mês. E eu trouxe aqui o livro que vai ser sorteado hoje. E a vida continua. Chico Xavier, um dos maiores, um dos melhores livros já publicados por esse fenômeno, por esse homem bom, esse homem de Deus. E em um dos seus Chico Xavier deixou para a gente, entre tanta coisa boa, pérolas, joias desse tipo. A vida na Terra é uma passagem. O amor uma miragem, mas a amizade é um fio de ouro que só se quebra com a morte. Você sabia? A infância passa, a juventude a segue, a velhice a substitui, a morte a recolhe. A mais bela flor do mundo perde sua beleza, mas uma amizade fiel dura para a eternidade. Viver sem amigos é morrer sem deixar lembranças. Quero até pedir permissão aqui ao meu amigo de bancada, César Santos,
que quando chegou para o observador político, trouxe inteligentemente uma frase, traz sempre uma frase colocada no final do programa de grandes vultos, grandes homens e mulheres do país e do mundo. E César, quase 3 anos que você está aqui, né, César? Quase 3 Quase anos. 2 anos, né? É? Quase 2. Quase 2 que você está aqui. César nos deleita com essa frase todo dia encerrando o programa. E ele vai encerrar hoje do mesmo jeito. Eu que trouxe uma aqui na abertura por conta desse detalhe de Chico Xavier. 16 anos da morte dele ontem. E a gente tinha que citar, tinha que registrar, tinha que relembrar. E está aqui, Chico Xavier, e a vida continua. Um dos melhores trabalhos desse grande homem. Pode mandar o seu WhatsApp pelo 988686150 a partir de agora e fazer a sua inscrição. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Carlos Gregório, amigos do Observador Político. A governadora Fátima Bezerra não encaminhou à Assembleia Legislativa e não vai encaminhar hoje, como estava previsto, a proposta de reforma da Previdência. Houve um recuo do governo. Não um recuo de realizar a reforma será realizada, será feita. Mas houve um recuo do governo em relação ao documento ou à proposta original, que a gente havia dito aqui, e eu até revelei que numa conversa com o auxiliar da governadora, eu não citei o nome para preservar o secretário, me disse que, eu disse isso aqui, eu revelei isso aqui no início da semana, que o governo havia pesado na mão na hora de definir as alíquotas, as novas alíquotas, e que ele havia sido voto vencido na reunião da equipe econômica do governo, porque entendia que o governo não poderia ser tão duro com os servidores, exigir tanto com os servidores, a ponto de apresentar uma proposta muito mais dura do que foi a reforma da Previdência Nacional. Eu não sei se esse recuo da governadora Fátima Bezerra será para reduzir o impacto no que concerne às alíquotas previdenciárias, as contribuições que estão previstas no projeto original. Pelo projeto original, as contribuições passam de 12% até 18,5%. Atualmente, a alíquota da Previdência Estadual é de 11%. Atualmente, servidores inativos que recebem até o teto da Previdência Nacional, que é de R$ 6.101,05, esses servidores não contribuem. Esses inativos, aposentados e pensionistas, não são obrigados a contribuir. Na proposta de reforma da governadora Fátima Bezerra, a isenção vai só até quem ganha R$ 2.500. A partir daí, os servidores passam a contribuir com uma alíquota de 12% a 18,5%. Nós colocamos alguns números aqui para o cidadão entender o impacto que essa proposta traria ou trará. Servidores, por exemplo, que ganham R$ 5.500, inativos, que hoje não contribui, que hoje é isento de contribuição, ele passará a contribuir 16,5%. Ou seja, passará a ter descontado no seu contra-cheque mensalmente R$ 907,50. O seu salário baixará de R$ 5.500 para R$ 4.559. Veja o tamanho do impacto que esse servidor inativo sofrerá. E esse servidor inativo, é bom a gente aqui realçar e lembrar, que ele passou a vida inteira, a sua vida laboral já contribuindo com essa previdência. Ou seja, ele vai ser chamado para voltar a contribuir, algo que ele já havia feito quando estava na ativa. Pois bem, a governadora Fátima Bezerra
decidiu que só vai encaminhar a proposta de reforma da Previdência na próxima semana. E aí vai tentar abrir um canal de diálogo com as entidades sindicais que compõem o Fórum Estadual de Servidores. Ontem, a governadora orientou a sua equipe econômica a convocar uma reunião com o Fórum. Reunião que foi marcada para as 14h30. O Fórum não compareceu. Por quê? Porque o Fórum decidiu que só participará de alguma audiência com o governo do Estado para falar sobre reforma da Previdência, para discutir reforma da Previdência com a presença da governadora Fátima Bezerra. Por que isso? Porque a governadora não participou, não esteve presente em nenhuma das reuniões para tratar sobre reforma da Previdência. Embora a governadora tenha dito que estava dialogando, o que não é verdade. Não houve diálogo sobre esse tema. Para piorar, a governadora não compareceu à Assembleia Legislativa para fazer a leitura da mensagem anual, na última segunda-feira, 3 de fevereiro, para não ter que encontrar os servidores públicos que montaram estrutura de frente à Assembleia Legislativa para protestar contra a reforma da Previdência. Bom, a equipe econômica do governo certamente vai apresentar alguns ajustes na proposta. Penso que vai ser na questão da alíquota, ou das alíquotas previdenciárias. O Fórum de Servidores tem dito que não negocia nenhum ponto que tira direito dos trabalhadores. Aí onde vai encontrar, onde vai se concentrar a grande dificuldade. O Fórum disse que não negocia nenhum ponto que retire direitos dos trabalhadores. E, evidentemente, que não tem como se fazer uma reforma sem retirar direitos dos servidores públicos estaduais. A reforma é exatamente chamar todo mundo para contribuir com a situação gravíssima em que se encontra o sistema previdenciário estadual. Então será um diálogo difícil, será um diálogo onde a governadora, nesse momento, ela não tem mais a unidade das entidades sindicais, as mesmas entidades sindicais que foram às ruas ao longo do tempo para elegê-la deputada estadual, deputada federal, senadora da República e agora governadora do Estado. Ela não tem mais essa unidade. Ela vai contar, sim, na mesa, com o apoio do Sindicato dos Professores, que é o SINT. Esse sindicato, que deixou de ser do servidor, hoje é um sindicato governista. Por quê? Porque o SINT aceitou escalar a rampa do poder, junto com a governadora Fátima Bezerra. O SINT recebeu, em troca, a Secretaria da Educação, indicou secretário de Educação, indicou subsecretário de Educação, indicou os 16 diretores da IDIREX e indicou os cargos comissionados de primeiro, segundo e terceiro escalões. Então, o SINT hoje é um sindicato governista, ele não representa mais a classe trabalhadora. E esse sindicato, muito embora uma das suas dirigentes, Fátima Cardoso, tenha feito algo nas redes sociais, dizendo que a entidade não aceitaria ou não aceitava a reforma da Previdência Estadual. O fato é que esse sindicato deu apenas uma satisfação, mas nos bastidores não participa da mobilização das categorias de servidores públicos. Foi apenas uma satisfação. Por que essa satisfação ao seu associado? Porque na semana passada começaram a surgir as primeiras vozes defendendo que os professores independentes, aqueles que não são filiados ao PT, pedissem desfiliação do SINT e se filiasse ao SINSP, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Direta do Rio Grande do Norte. Por que isso? Porque o SINSP é um dos poucos sindicatos que fazem um trabalho, que continua com o trabalho de defesa do servidor público. Então, esse sentimento dentro da classe dos professores é um sentimento que começa a crescer
né? E a possibilidade de perder quadros assusta a direção do Sinte. Vale aqui ressaltar que o Sinte é o sindicato mais rico do Rio Grande do Norte. O Sinte, por exemplo, tem um orçamento maior do que prefeituras do porte de coeficiente 0,6. Ou seja, é melhor administrar o Sinte sob o ponto de vista econômico do que pelo menos um terço ou mais de um terço das prefeituras do Rio Grande do Norte. É um sindicato poderoso sob o ponto de vista financeiro. E aí, na hora que pode acontecer alguma dificuldade ou algum prejuízo financeiro, o sindicato talvez faça uma reavaliação e veja se é melhor continuar governista ou voltar a representar a sua categoria. Carlos Gregório. Boa tarde, César. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde aos ouvintes da 93 FM. Boa tarde aos telespectadores da nossa TV. No meu comentário inicial do programa de hoje, eu queria falar de mais uma declaração polêmica que o presidente Bolsonaro fez no dia de ontem. O presidente Jair Bolsonaro, durante conversa com a imprensa em Brasília, disse que uma pessoa portadora de HIV é despesa para todos no Brasil. Eu vou repetir o que eu disse agora, porque pode parecer até algo incrédulo, mas o presidente disse que o HIV uma pessoa com HIV, uma pessoa soropositiva, é uma despesa para todos no Brasil. Foi lançado um livro chamado Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018, o ano que o Brasil flertou com o apocalipse, de Mário Magalhães. E nele, ele fala de uma entrevista que Bolsonaro concedeu no ano de 2010 ao programa CQC da Band, onde ele falava que um vídeo com entrevista de Bolsonaro em 2010 documenta uma das mais desapedeadas abordagens de políticas públicas para cuidar de pessoas que vivem com o vírus HIV e AIDS. O então deputado condenou o dinheiro do povo para tratar essa gente depois que contrai a doença com esses atos. Ele associou a contaminação do HIV à vida mundana. O Brasil tem um dos programas mais avançados e elogiados de atendimento a portadores de HIV no mundo. Segundo o portal da Transparência, o governo gastou 1,8 bilhão de reais na compra de remédios para esses pacientes em 2019. Esse gasto só representa 0,06% de todos os gastos públicos. Mais uma vez, Bolsonaro demonstra o seu desprezo com a população brasileira. Atualmente, cerca de 900 mil pessoas vivem no país portando o vírus HIV e 135 mil pessoas não sabem que estão doentes. Uma notícia dessa, eu acho que a gente fica até surpreso em se falar e se comentar. Uma doença tão marginalizada pela sociedade, que as pessoas têm tanto preconceito de se discutir, de se falar, de se debater esse assunto, a gente vê o presidente da República, a pessoa que a gente elegeu para representar o Brasil, sair com esse tipo de notícia. A gente sabe que o HIV ele pode ser contraído através de atos sexuais, mas o HIV ele pode ser contraído numa manicure que talvez não tenha feito uma esterilização correta dos seus alicates. A gente sabe que isso pode acontecer durante uma cirurgia. Esses casos são bem limitados, mas é de uma infelicidade nós estarmos em pleno 2020 precisando ouvir esse tipo de declaração. Que ele lembre-se, que eu acho que antes da gente... Qualquer cidadão deve lembrar que você é pai, que você tem parente, que você tem pessoas que você gosta, e esse preconceito ele fere e magoa a todo mundo. Queria que o presidente se colocasse nesse posicionamento e respeitasse essas pessoas que estão acometidas dessa doença, mas que conheço diversas pessoas que sobrevivem portando o vírus, estando com HIV, e elas conseguem sobreviver e seguir sua vida normalmente, independente disso ou não. Isso acaba se tornando um pequeno detalhe. Esse preconceito, essa discriminação, isso vindo da pessoa que era para mais representar e orgulhar o país, me deixa entristecido. Infelizmente, estamos no ano de 2020 e essa é uma realidade. Que infelicidade, presidente. Já se sabe, César, que um dos maiores adversários do presidente são os próprios filhos. E podemos colocar junto aos filhos também a sua própria fala. Justamente. O presidente Jair Bolsonaro fala o que um gestor público não deve falar. Muito embora, em algum momento, fala algo que é verdadeiro. Nós temos aí duas passagens do presidente. Nós temos a passagem absurda de 2010, quando ele tratou os soropositivos de forma... foi uma discriminação, né? Dizer que o governo brasileiro não deveria gastar com pessoas que contraem o vírus HIV. Né? Isso aí foi em 2010, essa entrevista
do então deputado federal Jair Bolsonaro. Hoje, a declaração dele é que o Brasil gastou 1 bilhão e 800 milhões. E 800 milhões com tratamento. Eu como cidadão, você como cidadão, a gente pode falar, é um gasto. É um gasto, sim, é um gasto obrigatório. É um gasto, não deixa de ser, não é investimento, é gasto. Só que o presidente da República não pode falar assim. Tem verdades que ele não pode falar. O Brasil é um dos países, e aí a gente se orgulha em falar isso, que melhor trata os pacientes contaminados pelo vírus HIV. E a origem desse trabalho do governo brasileiro, ele se confunde pela própria criação do Sistema Único de Saúde, no governo de Fernando Henrique Cardoso, programa esse que foi elaborado pela equipe do então ministro da Saúde, José Serra. Dentro do Sistema Único de Saúde, tem um lugar reservado, de certa forma, com prioridade, como deve ser, para cuidar dos brasileiros que contraíram o vírus HIV. E isso a gente tem que aplaudir. Agora, é fato que, inclusive, as autoridades de saúde pública entendem que, na hora que o governo gasta, na hora que o governo compromete o maior volume de recursos da parte da saúde no tratamento de alta complexidade, de média e alta complexidade, é gasto. As autoridades entendem que investimento é quando você aplica esses recursos na prevenção. Aí sim é um investimento. Por quê? Porque se a prevenção funcionar, os custos da média e alta complexidade ele caem. O Brasil, e aí não é uma questão desse governo ou de governos passados, o Brasil equivocadamente trata a saúde pública num formato de pirâmide invertida. Né? Os gastos, os custos da prevenção, eles são ínfimos diante dos custos de média e alta complexidade. Em países desenvolvidos, eles costumam celebrar quando se fecha um hospital. No Brasil, quando se fecha um hospital, é algo que vira campanha, vira discurso, Porque nos países desenvolvidos eles entendem que quando se fecha um hospital é porque não tem mais demanda suficiente que justifique esse hospital aberto. Mas nós estamos falando de país de primeiro mundo, país com IDH, índices altíssimos, países onde a qualidade de vida é primordial. Não é o caso do Brasil. O Brasil precisa das unidades de saúde. Agora, precisa saber gastar com saúde pública, né? E a gente talvez leve aí algumas décadas e mais décadas para a gente ver essa pirâmide voltando ao seu formato normal. Ou seja, mais investimentos em prevenção, menos gastos na média e alta complexidade. Olha, o nosso amigo Nivaldo Amaral nos manda aqui o convite missa. Os familiares de Antônio Pinto de Oliveira convidam para a missa de 7º dia de sua presença na casa do Pai. Será domingo, dia 9 de fevereiro, às 17 horas, no Santuário de Santa Clara. Obrigado, Nivaldo, sempre participando com a gente. E Antoneide e Neide, já mandando os parabéns a todos aqui da bancada, lá do bairro Bom Jardim. Está participando já, está com o seu nome aqui, no sorteio. Diz que adora muito ler os livros de Chico Xavier. A todos uma boa tarde, para você também. Meu amigo Nivaldo Amaral, um grande abraço para você. César, o Pedro Henrique já pergunta, você teria um assunto para entrar agora aí já? Não, Não, digo, o Pedro Henrique está perguntando aqui para o César, e eu estou passando aqui para eles. Depois, já podemos dizer que a justiça começou mesmo para valer a fechar o cerco para cima do ex-prefeito Silveira Júnior? Na realidade... Isso aí já vem, né? O que houve, na realidade, foi o Ministério Público Estadual moveu uma ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Mossoró, Silveira Júnior.
ele é acusado dessa prática ilícita porque no primeiro ano da sua gestão ele contratou um imóvel localizado no bairro Aeroporto para funcionar um programa social do município. Isso no ano de 2014. E o município ficou pagando a mensalidade desses imóveis. O aluguel, todo mês pagava rigorosamente em dia. Só que o município foi ocupar esse imóvel 2 anos depois com outro programa. E, curiosamente, a prefeitura só ocupou esse imóvel quando o Jornal de Fato denunciou que um imóvel de propriedade de um correligionário do então prefeito havia sido alugado e o imóvel estava fechado, não estava servindo para absolutamente nada, apenas para o prefeito pagar o aluguel ao seu correligionário. Daí, o Ministério Público Estadual abriu linha de investigação, descobriu que a reportagem era uma reportagem que estava confirmada, documentada, e que realmente o prefeito estava cometendo improbidade administrativa. Agora, porque só agora o MP ofereceu essa denúncia. Na época, o prefeito foi citado, como tinha foro privilegiado, ele acabou sendo citado pelo PJE do Estado. E depois que ele concluiu o mandato, ele perdeu o foro privilegiado. Penso que essa investigação voltou ao curso primário e agora o Ministério Público oferece essa denúncia. Essa denúncia foi oferecida pela 19ª Promotoria do Patrimônio Público de Mossoró e foi oferecida à primeira vara da Fazenda Pública, na primeira vara da Fazenda também da cidade. Caberá ao juiz titular acatar ou não a denúncia. Se acatar, Silveira vira réu mais uma vez em caso de improbidade administrativa. Gregório, você trouxe ontem aqui o assunto da eleição americana, né? Isso. Aí está chegando aqui no G1. Mitt Romney, candidato à presidência em 2008 e 2012, foi o único republicano a votar a favor da condenação do presidente. No caso, Trump, urgente, está aqui, absolvido em julgamento, permanece no cargo. Nada de impeachment, né? Não acontecerá impeachment. Isso aqui, né? O impeachment foi aprovado na Câmara onde a oposição é maioria. E nós antecipamos aqui, sem precisar de bola de cristal, que no Senado o partido do presidente Donald Trump é maioria e que o impeachment não passaria pelo Senado. E foi antecipado realmente Na realidade, aqui. nenhuma novidade, nenhuma surpresa nesse resultado do julgamento. Já era esperado, né? Era esperado, ocorrido ontem. E aí o presidente, ele sai muito fortalecido desse processo. Porque a economia americana está nadando em braçadas. O presidente, na última pesquisa de opinião pública, apareceu com 49... Última pesquisa de intenção de votos, apareceu com 49 pontos de intenção, o que lhe dá, nesse momento, um status de favorito a vencer as eleições norte-americanas. Aquela coisa, quando o Trump autorizou eliminar o terrorista iraniano, a imprensa brasileira, ou a sua maioria, talvez tenha assumido uma bandeira que não fosse a bandeira sustentada pela realidade. A cabeça do americano não pensou como a cabeça de nós brasileiros. Talvez nós pintamos o Trump como um sanguinário. Os americanos entenderam que que o seu país havia eliminado um terrorista que logo, logo seria a maior ameaça à maior potência mundial. E aí ele está tirando proveito disso. Nós aqui, sem querer ser o pai da matéria, até porque nós não entendemos tanto da política internacional, tá? Mas nós comentamos aqui que esse episódio do Irã, né, o Irã deu uma resposta fazendo de conta que estava querendo brigar, fez alguns ataques à base americana no país em conflito, não atingiu absolutamente ninguém, derrubou uma torre ou outra apenas para dar uma satisfação ao povo iraniano.
e que o Donald Trump saía maior do que entrou nesse episódio. Isso está se comprovando e o Donald Trump segue a passos largos para renovar o seu mandato. Grande abraço, Macau, que está ligado sempre com a gente aqui no Observador Político. Olha, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte publicou hoje, quinta-feira, dia 6, no Diário Oficial do Estado, o edital para a contratação temporária de professor, considerando a demanda de sala de aula para o término do semestre letivo 2019-2002, até 2020.1. No total estão sendo ofertadas 49 vagas. Inscrições serão realizadas nos departamentos acadêmicos do Campus Central e também dos campos de Açu, Patu, Natal, Pau dos Ferros, de 6 de hoje, portanto, a 11 de fevereiro, de 8 às 11 horas. O processo seletivo simplificado será composto de 2 etapas, prova didática e análise de currículo. Inscrições efetuadas de modo presencial ou por procurador legalmente constituído. É exigida uma taxa de R$ 80 a ser depositada em conta no Banco do Brasil. A remuneração dos professores temporários, sem considerar os adicionais de titulação, é de R$ 1.169,58 para a jornada de trabalho de 20 horas e R$ 2.339 para a jornada de 40 horas. Há vagas para profissionais de áreas de medicina, letras, economia, administração, comunicação social, entre outros. É isso, né? A universidade aí contratando esses professores, oportunidade. Eu sou do curso de comunicação, até postei ontem no grupo que tem os formados, as pessoas são egressas, e a vaga para professor substituto no curso de comunicação, que foi o que eu olhei mais atento, só exige pós-graduação. Então, você que é formado em publicidade, por exemplo, tem pós-graduação em qualquer que seja a área, há vagas aí para ser professor substituto. Eu trouxe aqui para comentar com vocês uma notícia boa. Em meio a tanta notícia ruim, o Brasil tem 9 casos suspeitos de coronavírus, diz o Ministério da Saúde. O levantamento anterior apontava 11 casos em investigação. 3 deles foram descartados e 1 foi acrescentado ao acompanhamento. Ao todo, 24 suspeitas já foram descartadas. Eu possuo uma agência de viagens, aqui na bancada você sabe, talvez você esteja em casa e não saiba. Estava conversando hoje com uma amiga minha, uma cliente que está em Roma, está fazendo um cruzeiro ali na região da Europa. E, segundo ela, existe o pavor, mas está tudo sob tranquilo. Algumas pessoas estão utilizando máscara às vezes. Não sei se foi ontem, se foi antes de ontem, ela teve a oportunidade de assistir uma missa do Papa, estava mandando os vídeos para mim, mas lá tudo seguindo normalmente. Então, se Deus quiser, vai ser tudo muito controlado. Os casos são só suspeitos. São só suspeitos. Nenhum Até o confirmado, momento, nós não temos nenhum caso confirmado. Né? Aqui em Mossoró, segundo o governo do estado, o Hospital Rafael Fernandes já está preparado para receber qualquer caso suspeito. E acho que o Hospital de Caicó também foi designado pelo governo para receber as pessoas que estejam suspeitas de contrair o vírus. Na China, né, o número de mortos, né, subiu para 536. Né? A China é o epicentro, né, desse episódio, né? E realmente é bastante preocupante. Né? O cotidiano da China foi totalmente modificado, foi totalmente alterado. Felizmente, aqui no Brasil, nós não temos casos confirmados, porém, a vigilância deve ser permanente. Né? O governo brasileiro precisa investir, né? Não investir, precisa gastar. Isso não é investimento, não estava previsto. Isso tem que gastar em todas as barreiras possíveis que devem ser colocadas. Inclusive, gastar em equipamentos. Né? Gastar em equipamentos para equipar unidades de saúde que foram selecionadas para receber pacientes suspeitos do coronavírus. Em Mossoró é o Hospital Rafael Fernandes. Certamente o hospital deve receber equipamentos, mais luvas, mais uma série de coisas. O governo brasileiro, no seu orçamento, né, tem uma previsão de custo ou de gasto na saúde pública. Certamente parte disso vai sair para esse episódio que não estava previsto para um trabalho ou ação do Ministério da Saúde. É algo preocupante, mas que aqui no Brasil essa preocupação tem sido atenuada. Para encerrar
assunto de coronavírus, antes de Edmundo fazer a contribuição dele, o melhor do Brasil é o brasileiro, né? São as piadas. Ontem eu saí, às vezes a gente tá aqui no programa, fica na atenção do que abordar, do que falar, de como se posicionar. Mas ontem Edmundo fez um comentário aqui que depois eu fui para casa e fiquei pensando. A piada que o brasileiro está fazendo com os chineses que fizeram um hospital em 10, 12 dias, aqui em Mossoró, pertinho, aqui não precisa nem tão longe, a gente tem esse hospital aí se arrastando há tanto e tanto tempo. Ei, Brasil! É verdade, tá rolando aí nas redes sociais. Um abraço, meu amigo Isnaldo, bairro Barrocas, sempre ouvindo a gente. Como o governo do estado vai pagar os salários dos professores, dos médicos e agora os professores da UERN, já que não consegue pagar os salários atrasados? É mais ou menos umas 1.000 pessoas para pagar, 1.000 funcionários. Infelizmente, a gente tem que... É muito... Sim, o ouvinte aí é curioso mesmo. Como é que vai pagar isso? Se o Estado está quebrado, tem dificuldade de pagar os salários em dia, não tem como pagar salários atrasados. Vai pagar agora o restante de novembro de 2018 com aquele dinheiro lá da venda antecipada do real de petróleo, né? Que esse dinheiro entrará agora nos cofres do Estado. Para completar a folha de novembro de 2018, o governo precisa de 80 milhões, porque o que está atrasado daquela folha são servidores que recebem acima de 5 mil reais. Com 80 milhões, o governo limpa essa conta. Agora, a curiosidade é, se o governo do Estado tem dificuldade financeira, e de fato tem, como é que vai pagar? Chamou agora 100 profissionais da saúde, mais recentemente já tinha chamado professores, também vai chamar os policiais militares que passaram em concurso, né, e depois de fazer os cursos e treinamentos, etc. Eu vi um cidadão hoje falando o seguinte: será que tem uma botija aí, ninguém está sabendo? Bom, o fato é que o governo está chamando esses servidores, é uma necessidade, diante do volume de servidores que têm se aposentado mais recentemente. Há uma previsão que daqui a 5 anos, mais de 10 mil servidores no Rio Grande do Norte vão buscar a aposentadoria, né? E aí nós temos a situação. Mas só antes... Não, pode chamar a Laíri Neto, depois do intervalo a gente traz... A gente vai chamar agora a Laíri Neto, vamos para o intervalo e na volta a gente continua com o observador político. Você, Lairinho, boa tarde. Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Eu estou em São Paulo, passei essa semana por aqui, onde participei de mais uma etapa da campanha de incentivo de vendas, de divulgação de Mossoró e do Rio Grande do Norte, parceria com a Azul Viagens e a ABIH do Rio Grande do Norte. Estivemos em Campinas na terça-feira. Ontem em Sorocaba, hoje a turma vai estar em Limeira, mas eu não os acompanhei em Sorocaba e hoje não acompanharei em Limeira, porque estou na capital, São Paulo, onde, acompanhando a prefeita Rosalba Ciarline, vou à sede da Gol Linhas Aéreas, conversar com um dos diretores da Gol, que trata da expansão da rede, da malha aérea da Gol. A Gol que tem agido nos voos regionais, tem atuado no vizinho estado do Ceará, vai voar para cidades como Tauá, Crateús, Juazeiro do Norte, Aracati. Então, a gente vem dizer do nosso interesse e da nossa vontade e disposição de trabalhar para ter a Gol voando também para Mossoró. Então, eu e a prefeita vamos hoje ter essa conversa, mostrar a potencialidade que a cidade tem. O voo da Azul, que iniciou-se em junho de 2018, ela tem uma média de ocupação de 80% das suas cadeiras, de suas vagas. É uma média alta, é uma média muito boa, e nós acreditamos que temos um potencial muito grande para atrair também os passageiros da região de Mossoró, não só de Mossoró, mas também de toda a região oeste. E isso nós identificamos nas pesquisas que fizemos, que praticamente 90% dos passageiros são de Mossoró ou voam para Mossoró.
Então, mostra que a nossa região, Mossoró como cidade polo, tem muito a oferecer para que as empresas aéreas atuem em Mossoró, mesmo com as limitações do nosso aeroporto. Então, amanhã, se Deus quiser, trago mais notícias, se Deus quiser, notícias boas com relação a essa reunião que temos aqui em São Paulo, na Gol Linhas Aéreas. Nossa participação de hoje era essa. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Olá, eu sou Paulo, consultor de vendas da BrisaNet Telecomunicações. E hoje vamos falar sobre serviços para a sua empresa. Que a BrisaNet tem a melhor internet e fibra ótica, isso todo mundo já sabe. Agora, você também sabia que aqui oferecemos soluções tecnológicas para a sua empresa? Tem internet com Wi-Fi de alta performance, LAN-to-LAN, sistema de segurança, telefonia, móvel e fixa, VoIP, central PABX virtual e URAs inteligentes. Suporte avançado 24 horas, com atendimento personalizado, dentre outros serviços exclusivos. É a sua empresa mais conectada, segura e preparada. Eleve o nível do seu negócio e entre de vez para a era da ultravelocidade e conectividade. A solução para a sua empresa está aqui. BrisaNet, levando o mundo até você. O tempo traz confiança. Confiança é o que resume o Cassim com todos os clientes. Sentimento de cuidado construído ao longo desses 30 anos, presente em cada detalhe. Confiança que se fortalece na agilidade dos serviços, nos diagnósticos precisos e nos exames realizados com dedicação. Confiança em saber que aqui sua saúde está em primeiro lugar e sempre em boas mãos. Cassim, 30 anos crescendo com qualidade. Joana, Lucas e Emily. Sabe o que essas e outras mais de 1.500 crianças e adolescentes atendidos pela Casa Durval Paiva têm em comum? Todos são unidos por um mesmo sentimento: a esperança. A Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, transforma os seus valores em atitudes. Porque, mais do que concreto, a Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, é feita de pessoas que amam pessoas, de sonhos que abraçam a fé, de esperança que brota no coração de quem nasceu para vencer desafios. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet e TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$17 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você.
Voltar às aulas é se reconectar com o seu futuro. Só na Livraria Independência você encontra todo o material escolar pelo menor preço e a maior variedade de produtos com incríveis inovações para sua volta em alto estilo. Caderno 10 matérias capa dura apenas R$ 9,90. Tudo em até 12 vezes sem juros. Ou à vista com 20% de desconto. E você ainda concorre a uma Honda Pop 0 km. Diga presente ao seu futuro. Volta às aulas, Livraria Independência. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções para você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Olha aí, Carlos Grohl, como o dia do presidente ele sai de 8 para 800 devido ao falatório, devido à forma pouco adequada para um presidente falar, né? Quando ele disse, hoje virou polêmico que ele disse que é gasto, né, os recursos que são aplicados para tratamento de pacientes com soro positivo. E uma notícia que acaba ficando em segundo plano, mas importantíssima, né, é que o governo brasileiro vai passar a pagar pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo para crianças com síndrome causada pelo Zika vírus. Vai atender também crianças afetadas pelo vírus e nascidas entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019. Por que 1º de janeiro de 2015 a esse período de dezembro de 2019? Foi o período onde surgiu a questão do Zika vírus, né? Tivemos muitas crianças nascidas no Brasil. De acordo com o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, a iniciativa do governo do presidente Jair Bolsonaro vai atender, veja só, 3.112 crianças que nasceram com microcefalia de janeiro de 2015 a dezembro de 2018. Essas crianças são atendidas pela Benefício de Proteção Continuada, BCP, ou seja, uma ninharia. Você imagina o tamanho do sofrimento dessas crianças. Mas agora, aquelas crianças que entre 1º de janeiro, entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019. 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019. Então, essas crianças vão passar a receber uma pensão vitalícia de um salário mínimo, né? Mais importante para ele falar. Muito mais importante. Por que essa notícia ela ganha forma agora? Porque ontem o Senado da República aprovou a medida provisória 894 de 2019, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. E veja só, veja como a política, em algum momento, ela se torna muito cruel com as pessoas. Devido a uma questão política, e meramente política, o Senado da República estava trancando a pauta com essa medida provisória para pressionar o presidente da República a ceder o que os senadores queriam. Ou seja, não tem um pingo de respeito com as crianças e essas famílias. Essa pauta estava trancada desde o ano passado, usando essa MP, oriunda do Executivo, evidentemente, para pressionar o presidente a liberar o que os senadores queriam. De sorte, ontem, o plenário do Senado aprovou
essa medida provisória. Ela já havia sido aprovada em 2019 na Câmara dos Deputados e agora, a partir de agora, essas crianças, são 3.112 crianças que vão passar a receber uma pensão mensal vitalícia de um salário mínimo. Olha, ainda do presidente Jair Bolsonaro, que falou prometendo zerar impostos sobre combustíveis se os governadores zerarem o ICMS. É o seguinte, para você ter uma ideia, vamos aqui a essa informação que é muito importante. Sobre a gasolina, o imposto federal é 13,5%. O imposto estadual, 29%. O preço com os impostos, vamos botar aí, 4,64 em média. O preço da gasolina sem impostos, 2,66. O álcool, 7% imposto federal, imposto estadual 25%, preço com imposto 3,79, sem o imposto 2,57. O diesel, 9% de imposto federal, 25% do imposto estadual, 3,99 o preço com imposto, 2,63 o preço sem imposto. Carlos Gregório, você acredita que os governadores vão abrir mão do ICMS? Tá rolando uma grande briga. Eu sempre fico imaginando, você tem um grupo do WhatsApp aí, até trazer esse tema para cá. Existe um grupo do WhatsApp com os governadores do Brasil todo e o Witzel, o governador do Rio de Janeiro, que foi eleito aí na parceria com Bolsonaro, chamou o presidente de esse sujeito e referiu isso a ele como irresponsável. A matéria está na Folha. Quem está nessa guerra também é o João Dória. A gente já sabe que os dois pretendem ser candidatos em 2022, né? Tanto Dória como o Witzel também. Parece que ele já está de olho na presidência aí na próxima eleição, mas parece que não estão muito satisfeitos aí pro lado de Bolsonaro, não. Inclusive, os dois foram eleitos com os votos do presidente Bolsonaro. Até, mas para a gente também levar em consideração, nessas duas eleições, no segundo turno, a campanha ela era polarizada entre PT e um partido de direita, no caso de Witzel, acho que era do Partido Cristão, né? César, sabe me confirmar? O PSC. PSC. Ainda, né? O João Dória, ele é ligado ao PSDB. Então, esses governadores, consequentemente, acho que foi algo parecido aqui com o Rio Grande do Norte também, tinha que se posicionar em relação à presidência, ao voto do presidente, e eles foram eleitos fazendo dobradinha com Bolsonaro, para não se associar a Haddad. Bem menos, né? João Dória foi um candidato em São Paulo muito mais sustentado pela sua gestão à frente da prefeitura da capital paulista, e também com o apoio dos partidos de centro. Evidentemente que João Dória não fez de Bolsonaro a bandeira de sua campanha, mas também não rejeitou, né? Fez de conta que, cara, se quer vir, venha, mas não era bem assim. Ele precisou sim dos eleitores que sufragaram o nome de Bolsonaro para presidente no segundo turno e o dele para governador de São Paulo. Essa questão do que o presidente Jair Bolsonaro lançou ontem, ele lançou apenas para a torcida. Para a torcida. Quem tem um mínimo de inteligência ou quem lê um mínimo sabe que o governo federal não pode abrir mão do ICMS sobre o preço do combustível. O governo federal não tem como abrir mão de colocar o PIS, o CONFINS e o CID, né, no imposto do combustível. Como também os estados não têm como abrir mão do ICMS sobre o preço dos combustíveis. Então foi jogar para a galera. Evidentemente que o governador de São Paulo, o Witzel, e do Rio e o de São Paulo, o João Dória, eles hoje querem montar palanques. E qualquer que seja uma sugestão, ou uma frase, ou um comentário do presidente Jair Bolsonaro, vai virar motivo de debate. Essa tocada nós vamos ter com mais intensidade a partir de agora, quando passar o carnaval, né, que a gente começar a respirar o clima da sucessão eleitoral, das eleições de 2020, como uma prévia das eleições de 2022. Puxando um pouco disso aí, Edmundo, eu já vi hoje uma reportagem, uma entrevista do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é do Democratas do Rio de Janeiro, afirmando que
os partidos de centro precisam se organizarem em uma única via para lançar um único nome à sucessão presidencial, sob pena de não ter as condições ideais para sequer passar para o segundo turno das eleições. O que disse Rodrigo Maia faz sentido. Faz sentido. Nós sabemos que o candidato a presidente pelo Palácio vai ao segundo turno, que seja o Jair Bolsonaro, que seja um nome que saia, que seja extraído daí. E uma outra, e na oposição, o centro vai ter que se preparar para disputar com um candidato de esquerda para passar para o segundo turno. Hoje, um candidato de esquerda, o nome mais comentado e que se apresenta com melhores condições, é o governador do Maranhão, o Flávio Dino. E aí, Rodrigo Maia entende exatamente isso. O centro precisa ter um representante, um só, não dividido como aconteceu em 2018. Um representante só para se confrontar com um candidato de esquerda e aí ter as condições para passar para o segundo turno e enfrentar o provável candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Última participação aqui dos nossos ouvintes, amigos e ouvintes e telespectadores que interagem com a gente. Valnei diz, boa tarde, eu acho que o governo do estado tem dinheiro. Porque no final do ano o governo apareceu com um crédito suplementar de 1,8 bilhões. E tinha deputado dizendo que o governo tinha dinheiro no caixa e o governo dizia que não tinha. E o viaduto do Liberdade continua no escuro. Pois é, eu acho que tem dinheiro, só não sei se dá para pagar as contas. Será que dá? Mas tem dinheiro, tem. Vale lembrar que os viadutos, né, isso aí compete ao DENIT. O viaduto é... Não, aqui é uma outra colocação, eu é que emendei tudo. Que é uma rodovia federal. Ele falou, né? Isso é rodovia federal. E cabe ao DENIT fazer os investimentos. Só uma notícia, uma última notícia boa, eu diria que é uma notícia alvissareira sob o ponto de vista econômico, é que ontem o Banco Central anunciou a redução da taxa Selic de 4,5% para 4,25%. O mercado financeiro está em festa com esse anúncio. Muito embora a decisão já fosse esperada por analistas financeiros do Brasil. Com a decisão, veja só, a Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central em 1986. O que isso representa? Ora, com a taxa Selic, a economia dá sinais de recuperação. Com juros baixos, o consumidor vai às compras. Se o consumidor vai às compras, o dinheiro passa a circular no mercado. Se o dinheiro passa a circular no mercado, significa dizer que nós vamos ter mais empregos. E se nós temos mais empregos, a vida das pessoas vão melhorar. Isso é uma cadeia positiva da economia. Se a economia vai bem, o país e o seu povo também. Então, é uma notícia excelente. A taxa Selic caiu à sua menor faixa desde 1986. Está, a partir de agora, em 4,25%. Chegando ao final, ontem foi você que sorteou, não foi, César? Foi. Hoje é Carlos Gregório. Carlos, muitas participações no livro do Chico Xavier. Gosta? Gosto. E quem vai ganhar aí, quem vai levar para casa é a Maria José Filgueira. Maria José, ela já participou com a gente, disse, eu queria, o meu maior presente no dia de hoje seria ganhar esse livro. Aí, Maria José, ela fez sua inscrição do bairro Nova Betânia. Maria José Filgueira já ganhou aqui, voltou a ganhar, sabe como faz o contato com a gente para receber o livro. Mais alguma coisa, Carlos? Não, só isso mesmo. Estava dando uma olhada aqui no site, mas tudo do mais do mesmo, assim, nenhuma novidade. Às vezes a gente está aqui no programa e surge uma coisa de última hora, mas tudo sob controle aqui, tudo correndo na normalidade do Brasil. Bolsonaro não falou, não. Até o momento, Bolsonaro não falou mais nada. Então é isso. Boa tarde e até amanhã com mais uma edição do Observador Político. Seria bom que não falasse nada, né? E apenas trabalhasse, né? Edmundo, eu vou trazer Chico Xavier para encerrar a minha participação. Abrir o programa com Chico Xavier, você vai encerrar. Para encerrar o grande Chico Xavier. A participação no programa de hoje.
Nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado, seja o pão ou a palavra de consolo e solidariedade. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Chico Xavier, demais. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.